Caríssimo, hoje é o dia mais uma vez de lhe ensinar uma boa prática, porque nós sabemos que uma rede confiável requer alguns aspectos que devem ser levados em conta. Para garantir a confiabilidade da sua rede, você precisa olhar nesses 4 pontos principais. Você deve olhar para a tolerância à falha, e quando se fala de tolerância à falha, você observa nesse ponto que é redundância, ok? Redundância, observa-se a tolerância à falha. Você olhará também para a escalabilidade. Escalabilidade, o que significa projetar a sua rede com perspectiva de crescer algum dia. Isso é, fazer um plano de acordo à necessidade ou ao crescimento futuro. Também deverá observar para o terceiro ponto, que é qualidade de serviço, ou quality of service, que é qualidade de serviço. Isso exige aqui você escolha as prioridades para cada determinado serviço. E por fim, deverá olhar para a segurança, ok? Uma rede confiável também requer uma certa segurança. Definir a segurança, isso quer dizer que a segurança lógica, como também a segurança física. Mas o que nos interessa mais aqui hoje é falar da tolerância à falha. Tolerância à falha. E quando falamos de tolerância à falha, claro que sim, queremos mencionar o ponto que é redundância. Você deve garantir a segurança, ou aliás, a tolerância à falha, olhando em camadas diferentes do modelo 11. Se nós olharmos na camada 2, conseguimos ver a camada de enlace de dados e nós podemos pensar quais são os dispositivos que atuam na camada de enlace de dados. Claro. E também na camada 3, podes ali sim olhar nos equipamentos ou dispositivos que trabalham na camada 3, que são roteadores. Mas o foco hoje é descodificar um protocolo que trabalha na camada 2 do modelo 11. Para isso, vamos falar da redundância de camada 2. Então, vou supor aqui que tenho aqui uma topologia. Tenho aqui uma topologia redundante. Tenho aqui 2 switches. Mas não vou parar só aqui. Suponhamos que aqui estou na camada de distribuição. Estou a falar aqui de distribuição. E também preciso ter na camada 2, claro, mas vou ter também camada de acesso, ok? A camada de acesso, vou me referir aos equipamentos ou aos switches, onde vão se conectar os dispositivos finais. Esses dispositivos finais podem ser os laptops, os PCs em modo geral, os telefones IP, impressora, entre outros. E agora vou mencionar também 2 switches de camada de acesso. Claro que switch é dispositivo de camada de enlace de dados, ou camada 2 do modelo 11, mas vou mencionar aqui em termos técnicos, switch aqui tem distribuição e também vou ter switch aqui de camada de acesso, onde serão conectados os meus end devices. Ok. Então, tendo uma topologia dessa, vou fazer a interligação entre esse dispositivo e também vou precisar ter uma conectividade, mas como o meu objetivo é garantir a tolerância à falha, o que quer dizer que devo ter a redundância, não posso ter apenas um caminho para chegar ao meu distribuidor, não posso ter apenas um caminho para chegar ao nível de distribuição. Então tenho ou devo ter mais de um caminho. Para ter mais de um caminho, o que vou fazer? Posso ligar aqui. Nesse caso, se eu para vir neste switch, o meu caminho principal é este, caso este caminho falhar, posso sair deste caminho e chegar até aqui. A mesma coisa também pode acontecer, este switch pretende chegar aqui, se não passar para este caminho, ele pode fazer essa volta toda para chegar ao seu distribuidor. Mas só que, olhando nessa técnica redundante, posso também ter mais uma redundância. Olhando para essa técnica, de todo o equipamento tiver a interconexão com todo o equipamento, vamos sofrer um problema que tecnicamente é chamado loop. Para entender o loop,
Claro, vou explicar como que podemos ter um loop. Claro que um PC, o dispositivo final, suponhamos que aqui tem um PC no meu primeiro switch, no outro switch também tem mais um PC. O que vai acontecer? Este PC, para entrar em contato com este PC, ele vai precisar ter algumas informações iniciais para garantir a conectividade. Nós sabemos que o PC ou qualquer dispositivo na rede precisa de ter dois tipos de endereço para se comunicar com o dispositivo. O primeiro endereço que ele precisa ter é o endereço MAC e o segundo endereço que é o endereço lógico, que é IP. Okay? Então, o endereço físico, que é MAC, e o endereço IP, que é o endereço físico. De igual modo, aqui também terá o seu MAC e o seu IP. Okay? Esses dois equipamentos precisam de ter o endereço MAC e o endereço IP. Para isso, esse computador, para enviar qualquer pacote a este, ele vai construir a sua tabela, que nós podemos chamar de tabela HARP, Address Resolution Protocol. Como é que ele fará? Na tabela HARP, vamos precisar de dois endereços. Primeiro, ele precisa conhecer o seu próprio endereço IP. Ele vai mencionar o IP de origem, o IP de origem, que é o IP dele. Nesse caso, podemos exemplificar 192.168.1.2, por exemplo. Este é o IP de origem e também irá precisar do IP de destino. Se ele já conhece o seu próprio IP, precisa também conhecer o IP de destino, claro? Então, o IP de destino vai ser IP Destination, ou IP de destino, vai ser 192.168.1.10, por exemplo. Okay? Então, o PC que tem este endereço 2 pretende contactar este PC que tem endereço 10. Ele tem essa informação de IP, a informação lógica ou endereço lógico, mas também precisa conhecer o endereço físico dele próprio. Bom, o endereço MAC, na verdade, é uma composição de 48 bits, ok? Ou seja, 12 dígitos hexadecimal. Cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits binários, o que quer dizer que o endereço MAC é constituído de 48 bits binários, dígitos binários. Então, em vez de mencionar o endereço MAC por completo, nós vamos abreviar. Vou mencionar, por exemplo, que este PC tem como endereço MAC AA e outro tem PB. Okay? Então, com base nesse endereço MAC que este meu PC tem, ele vai inserir também na sua tabela HARP. Qual vai ser a informação? Vai inserir o MAC de origem, que nós já sabemos que é AA, e também ele deve inserir o MAC de destino. MAC de destino. Só que nós já sabemos muito bem nas aulas anteriores, mencionamos que o switch deve aprender os endereços do MAC, ok? O switch toma a decisão de encaminhamento de pacote de quadros de acordo ao endereço MAC de destino. Só que esse PC ainda não enviou nenhum quadro para este switch, este também ainda não enviou. Então quer dizer que nem o switch conhece o endereço dos dispositivos que estão conectados a ele. O que ele fará? Esse PC vai construir a sua tabela MAC, mas no endereço de destinatário não conhece se esse PC tem que endereço MAC. O que ele vai fazer? Vai preencher no endereço de destino, tudo aqui vai mencionar como FFF, que podemos dizer, podemos comparar, que seja uma mensagem broadcast, ok? Para todos os endereços do MAC, ele vai mencionar FFF, 12 caracteres F, onde o MAC de destino. Então, quando enviar essa tabela A, fazer a sua solicitação, este switch vai aprender pela primeira vez. Ele vai aprender que na minha porta, suponhamos que aqui é FAST 0/1, FAST Ethernet 0/1, e que este PC está na FAST Ethernet 0/3, ok? Então, este switch, ao receber uma solicitação deste PC,
ele vai construir uma tabela que chamamos tabela CAM, ok? Ou tabela MAC. Pronto, um acidente básico, mas é normal. Vamos continuar. Vai construir uma tabela MAC. Então, vamos supor que aqui temos switch 1, 2, 3 e 4. O switch 4, o switch 3 vai construir uma tabela MAC mencionando que na sua porta FAST, na sua interface FAST 0/1, está conectado um dispositivo que tem como endereço MAC AA. Então, este switch vai aprender. Quando esse PC fazer uma solicitação, este switch número 3 aprende que na sua interface FAST 0/1 está conectado um dispositivo com endereço MAC AA, por exemplo. E quando chegar neste switch, o switch também, na sua vez, vai observar, mas a solicitação dele, a mensagem que ele vê para que destinatário? Qual é o destinatário? Vai observar o campo de MAC de destino. Quando observar o campo MAC de destino, vai notar que o endereço que está aí mencionado é FF, ou seja, um broadcast. O que é que ele fará? Vai enviar todas as interfaces ativas deste switch, menos a interface de entrada, onde a interface que providenciou o quadro, ok? Então, essa interface não vai receber, mas o quadro vai sair daqui, porque o destinatário é FF. E quando sair daqui, esse quadro vai sair daqui, chega para este switch, ele vai para outro switch e também passará para este outro switch. Nesse caso, este switch, quando receber, também vai fazer um broadcast. Esta interface vai receber, esta também vai receber. Claro que esta interface vai responder porque o endereço MAC ou o endereço IP solicitado está vinculado a este dispositivo que tem MAC BB. Claro que o switch não conhecia que MAC dele é BB, mas vai observar o IP de destino e depois vai ver que o IP de destino está vinculado a dispositivo que está nessa interface FAST para 03 e o endereço MAC ligado a este endereço IP é o BB. Então, este switch também, na sua vez, vai aprender, esse é outro switch, aqui é o 4, que vai aprender que na sua porta FAT 0/3 está vinculado a um dispositivo que tem como endereço BB. Então, isso faz com que esta responda e quando este switch receber a informação, vai enviar diretamente para a interface FAST 0/1. Por quê? Porque ele já conhece, já aprendeu, este também já aprendeu. Então a informação irá voltar direto para este. Entretanto, a mensagem que foi enviada em broadcast não vai parar por ali. Porque esta interface, quando receber, vai enviar neste switch. Vai enviar aqui. Este que recebe daqui, envia no mesmo switch. E esta interface também vai enviar no switch de cima. E quando a informação entra neste switch, vai para esta interface, nesse sentido, e a mesma informação entrou no outro switch, vai passar para essa interface no sentido contrário. Quer dizer que este envia para aqui, este envia para aqui, certo? E o sinal vai girando de uma forma contínua. É aquilo que nós chamamos loop, ok? Qual é a desvantagem disso? Qual é o problema que o loop pode causar? O loop vai usar a sua largura de banda desnecessariamente. O loop fará com que o seu dispositivo use o seu processador sem utilidade, porque na verdade a informação já chegou, já voltou a resposta, entretanto a mensagem vai rodando no equipamento continuamente, porque há a lógica de fazer sempre um broadcast e essa informação vai indo sem parar. Qual é a solução para isso? Para solucionar esse problema de camada 2, ou loop de camada 2, foi implementado um protocolo chamado STPO, Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol. Então, nosso objetivo de hoje é falar um pouco de Spanning Tree Protocol.
ok? Esses detalhes todos que nós temos aqui, na verdade, é para introduzir essa nossa solução que é STP Spanning Tree Protocol. Bem, na verdade vou falar da versão original do Spanning Tree, ou como SP, como Spanning Tree comum, mas também vou fazer uma gentileza de falar um pouco das versões que o Spanning Tree tem sofrido para melhorar cada vez mais o serviço. Vou mencionar primeiro como limitar o lucro, ok? Como limitar o lucro, como o Spanning Tree funciona para limitar o lucro. Permitam-me apagar esta parte para explicar ainda mais sobre o procedimento do protocolo Spanning Tree para limitar o lucro. O que acontece? Para que o lucro seja limitado, o protocolo Spanning Tree procede a uma série de eleições para bloquear o lucro ou limitar o lucro numa topologia redundante. O protocolo Spanning Tree procede a uma eleição ou uma série de eleições. Qual é essa série? Primeiro, o STP vai eleger um switch que vai ser root to bridge ou raiz da topologia. Este switch root to bridge será o switch responsável, ou seja, em outras palavras, o switch root to bridge será o switch em que o protocolo Spanning Tree irá pegar como referência para fazer os seus cálculos de Spanning Tree. O root to bridge é o switch em que o protocolo STP usará como ponto de referência para fazer os cálculos do STP, Spanning Tree. Depois de escolher o root to bridge, ele deverá fazer mais uma outra eleição das portas. Ele deverá achar a eleição de cada porta, ok? Qual vai ser o estado das portas nessa topologia. É isso que nós vamos fazer. E por fim, vamos ver também o timer, o tempo que o Spanning Tree mete para o seu funcionamento. Já aqui na eleição do root to bridge, vou começar por mencionar que para se escolher um switch como root to bridge, deve-se basear num aspecto muito fundamental, deve-se olhar no BID, ok? BID, que quer dizer Bridge ID. Deve-se ver o Bridge ID de um switch. E no Bridge ID temos aí dois elementos dentro do Bridge ID. Dentro do Bridge ID temos a prioridade como primeiro elemento, ou simplesmente priority, e o segundo elemento é o endereço MAC. O que quer dizer que o primeiro aspecto a ser observado para eleger um switch como root to bridge é a sua prioridade. E o segundo elemento, caso a prioridade seja empate, deve-se observar o endereço MAC. Mas qual é a lógica? A lógica com STP é que o equipamento com menor BID deve ser eleito como switch root to bridge. O menor deve ser eleito como root to bridge. Em outras topologias, outros protocolos, outros serviços, o maior vence, mas com STP sempre o menor deve vencer, ou o menor será eleito como root to bridge. Então, vamos aqui, vou dar a minha aula exemplificando a tecnologia Cisco. Suponhamos que esses meus equipamentos são todos switches do fabricante Cisco, o que quer dizer que a sua prioridade por padrão vem de 32.768. A prioridade padrão, ou a default, vem 32.768. O que quer dizer que nós podemos incrementar ao valor de 4.096, ok? Ou a prioridade varia de 4.096 em 4.096. O que quer dizer mais? A prioridade inicial é 0, ao seguir é 4.096,
a seguir é mais 4.096, mais 4.096, ok? Sempre varia no intervalo de 4.096. Então, se nós temos aqui 32.768 como a prioridade padrão que vem em todos os equipamentos, quando vem novo, e a mesma prioridade podemos também duplicar aqui, que é 32.768, a mesma prioridade, 32.768, 32.768. Então, se nós temos a mesma prioridade em todos os switches, isso quer dizer que o primeiro elemento do BID é empate, ok? Há empate no primeiro elemento, que é a prioridade. A prioridade é a mesma. Então, devemos observar no segundo critério. Por quê? Porque devemos eleger um switch root bridge para que a topologia seja livre de dúvida. Então, vamos observar. Bom, vou ir no meu exemplo anterior, que o endereço MAC, na verdade, é uma combinação de 12 dígitos hexadecimal, ou em binário 48 bits. Mas vou encurtar esse endereço MAC. Vou supor que aqui, tenho aqui o meu MAC, que é 0A, e a seguir tenho aqui AB, tenho aqui BC, e por fim, tenho aqui o meu MAC, deixa eu mencionar aqui, BC, que é A0. Do outro lado tenho CD. E por fim, tenho DD. Ok? Tenho DD como switch. MAC do switch, tenho DD. Então, se o endereço, aliás, se a prioridade é a mesma, vou descartar esse aspecto, vou observar o segundo critério. No segundo critério, irei observar o endereço MAC de cada dispositivo. Cada dispositivo tem endereço MAC e o foco é escolher sempre o menor. Qual é o menor entre todos eles? Bem, tenho aqui A0 ou 0A, melhor. Tenho 0A, tenho BC, tenho CD e tenho BB. Ok, vou aqui focar no meu MAC. Sei que 0 é inferior a B, 0 é inferior a C, 0 é inferior a B. Muito bom. Se pegar o segundo critério também, vejo que a segunda letra também é menor em relação a muitos outros endereços que tenho aqui. Então, claro que sim, vou me apegar a este camarada, a este switch. Vou pegar este switch, vou eleger, ou vai ser eleito, na verdade não sou eu que vou eleger, mas é o protocolo Spanning que depois de fazer a sua convergência, troca de BPDU entre switch, vai receber um BPDU que tem menor BID. Dentro do BPDU, quando se comunicam, os switches se comunicam, dentro do BPDU é que vai se notar que tem switch que irá mandar BPDU com menor BID. Então este switch será eleito como switch root bridge. Então vamos pegar aqui, temos root bridge, aqui já escolhido como este switch. E os demais, o que são? Os demais são switch non-root. Boa? Os demais são switch non-root. 1, 2, 3 são non-root. Root bridge é este switch. Agora, o que vai acontecer a seguir? Já a eleição de root bridge. Muito bem. O que vai se fazer é que os demais switches devem conhecer o seu caminho para chegar ao switch root bridge. Ok? Bem, se o nosso responsável é este, ponto de referência é esse, devemos saber como chegar a ele. Então, para isso, o protocolo STP usa mais um critério para eleger as portas também. Deve-se eleger uma root port, ok? Uma root port, ou seja, a root port é a porta com menor custo para chegar ao root bridge, ok? Root port é a porta com menor custo para chegar ao root bridge. Mas agora devemos saber qual porta vai ser root port para os demais, ok? Para esse switch para chegar ao root bridge. Então, para isso, o protocolo STP também traz aqui algumas informações ou alguns custos para cada porta.
ok? O termo apropriado é custo. O STP utiliza o termo custo para mencionar o caminho mais certo para chegar ao route bridge. Bem, o STP, protocolo STP, considera-se que o custo Ethernet ou o link ou a porta Ethernet, que quer dizer uma porta que tem a capacidade de 10 megabits como largura de banda, no que no STP tem um custo de 100. A porta Ethernet tem um custo de 100 no STP. A porta Fast Ethernet, ou uma porta que tem capacidade de trafegar 100 megabits por segundo, tem um custo de 19. Esses são os custos do protocolo Spanning Tree, não são custos para qualquer protocolo STP. E também o STP considera que uma porta que tem a capacidade de trafegar 1000 megabits por segundo, ou simplesmente Giga Ethernet, tem a capacidade, ou aliás, tem um custo de 4. Nos links que tem a capacidade de 2 GB Ethernet, ou seja, 2048 megabits por segundo, tem custo de 3. O custo do STP é 3. E para um link 10 GB ou 10 GB Ethernet, ele considera que o seu custo é 2. E também tem outro custo aí dos cabos que nós não vamos usar muito no processo de cabeamento por switch. Então não menciono tipo o cabo serial, as interfaces serial, então não é necessário talvez eu mencionar mais. Pode pegar aí na Google, tem uma tabela com todos os custos, ok? Mas eu vou vos falar daqui, custo 2, que é 10 GB, custo 3 para 2 GB, custo 4 para 1 GB, custo 19 para Fast Ethernet e custo 100 para Ethernet. Agora vou identificar aqui nos meus equipamentos, nos meus links, para descobrir quais são os custos a cada ligação, ok? Vou supor que aqui estou a trabalhar com um link, essa interface é giga 0/0 e aqui é giga 0/1 e aqui é fast 0/0, aqui tem giga 0/2, aqui também tem giga 0/2. Bem, vou igualar as portas, aqui tem fast 0/0, aqui tem, aqui também vou mencionar fast 0/0, fast 0/0. E então, aqui já tenho a minha ligação, também tem, aqui vou mencionar tem o giga 0/0, aqui tem o giga 0/0. E por fim, tem este link, que eu vou mencionar ele como giga 0/1 e aqui também tem um giga 0/1. Então tenho aqui os meus links, o que quer dizer que tenho aqui giga, que o custo dele é 4, tenho aqui fast, o custo dele é 19, tenho aqui custo de 4 porque é giga, aqui também tenho 4 que é giga e por fim tenho 4, ok? Então aqui 4, tenho 19, tenho também 19 nesse sentido, tenho 4, 4, 4. Muito bem. Então vou observar. Qual é o melhor caminho para este switch chegar ao route bridge? Para este switch, o melhor caminho vai ser esta interface. Por quê? Porque o seu custo é 4. Se eu ir daqui, vou gastar 19 para voltar com 4 mais, vai fazer 19 mais 4, vai me dar 23. Então o custo é muito superior. E no protocolo Spanning Tree, sabemos que o menor sempre vence. Então, quanto menor for o custo para eu chegar ao route bridge, melhor é o caminho. Então, claro que essa porta, por ter menor custo, vai ser uma porta route port. Para este switch já chama route port. Para o outro switch, vamos também observar. Na verdade, o melhor caminho poderia ser este, por ser o caminho diretamente conectado. Mas só que o STP não observa dessa forma. Ele enxerga
em termos de custos. Ele não vai enxergar a conectividade direta ou indireta. Ele vai ver o custo. Então, vamos observar, aqui tenho 19 para chegar. Ok. Se eu usar este caminho, vou usar 4, tenho 8. Se eu trabalhar também com este caminho, vou usar 4, também tenho 8. Então, tenho duas possibilidades, ou saio daqui, ou saio daqui. Então, há impacto. Agora, o que é que vai ser observado? Quando há impacto em termos de porta, o outro critério também que observado, este conceito de PID. PID é o quê? O Port ID deve se observar na prioridade de porta. PID significa os dois elementos do PID. Primeiro é a prioridade, priority da porta, e o segundo elemento é o número da porta. O número da porta. Então, por padrão, todas as portas têm a mesma prioridade. Por padrão, claro que pode ser alterado, mas por padrão, todas as portas vêm com a prioridade de 128. Ok? São equipamentos Cisco, então falo mais em termos Cisco. Então, tudo que é switch, tudo que é interface de um switch, por padrão, vem com uma prioridade de 128. Então, considero que todas as interfaces aqui têm a prioridade de 128. O que é que vai ser observado? O número da porta. Agora, vou observar, entre estas duas interfaces, quem tem menor número de portas. Aqui tem giga 0/0, aqui tem giga 0/1. Claro que giga 0/0 é inferior a giga 0/1. 0 é inferior a 1. Então, o menor como vence no protocolo Spanning Tree, essa porta será eleita como root port. Então, para eu chegar, para este switch chegar ao switch root bridge, o seu melhor caminho será deste lado. Ele sairá daqui e não daqui. Boa! Já conseguimos ver qual é o ponto de desempate neste momento em que temos dois caminhos com as mesmas características. Deve-se olhar PID. Então, o root port vai ser essa interface. Agora sim, aqui já temos root port, aqui também root port, devemos achar deste switch. Claro que aqui não temos muita amassada. Se descer daqui vamos ter 19 mais 4, 23. Vamos ter aqui 4, 8 mais 4, 12. Então, o melhor caminho, claro, que é o mais perto, que é root port. Por quê? Porque ele tem apenas o custo de 4 para chegar ao root bridge. Bem, já que achamos as portas root bridge ou os caminhos com custo menor para chegar ao switch root bridge, para este switch vai ser essa porta, para este vai ser essa porta e passar, e depois para ele tem apenas 4, quer dizer 4, este tem custo de 4, este tem custo de 4 e este tem custo de 8. Mas claro que sim, para escolher que a porta root vai ser esta, tínhamos que olhar para o PID ou priority da porta, mais o número da porta. Já chamamos root port, muito bem. Agora sim, devemos observar para outras portas, ok? Começando por explicar, por mencionar que no switch root bridge, todas as suas portas são portas designadas ou designated port. Todas as interfaces do switch root bridge são DP, ou designated port. Esta porta também vai ser designated port. Todas as interfaces do switch root bridge são designated port. E vamos saber aqui, se o objetivo do protocolo Spanning Tree é delimitar o loop, devemos saber que haverá algumas portas que vão ser bloqueadas. Então, vamos observar se esse switch tem a porta designada para chegar aqui. Vamos procurar saber quais são as portas que vão ser designadas aos demais switches e quais são as portas que vão ser alternativas.
Bem, claro que esta interface, por ser menor ou por ter menor custo, essa interface, que é giga, por ter menor custo em relação ao que é fácil, claro que vai ser uma porta designada, porque o menor sempre vence, designated port, e esta porta vai ser alternativa, ok? Vamos observar aqui. Aqui também temos a mesma coisa. Aqui temos, mas antes disso, antes de fechar, sabemos que esse link já vai se fechar. Mas temos que procurar saber se vai fechar deste lado ou desta porta, ou dessa interface do switch. Aqui temos designated port ou porta designada. Aqui, observando a prioridade, vamos observar entre esses dois, quem tem menor prioridade, BC ou BB. Então BB é menor em relação a BC. Então essa porta vai ser designada, designated port, porque sempre deve se observar esse critério de BID, mesmo para a eleição das portas. Caso impar para desempatar, observa-se o BID. Boa? Então vamos lá continuar. Essa ser designated port, este lado vai ser porta alternativa. E vamos observar nos dois. Já escolhemos aqui, já sabemos aqui. Essa aqui sim é designated port e que a porta root é esta, então esta vai ser uma porta alternativa também. E vamos observar neste lado, entre esses dois switches, quem tem menor MAC, endereço MAC. Temos aqui C, que é superior a B, e C que é inferior a D. O que quer dizer que este switch tem maior BID em relação a este switch. Então, essa porta vai ser designated port, ou DP, e por outro, aqui vamos ter uma porta alternativa. E a porta alternativa, conforme que conseguimos notar, está no estado block. Vamos falar dos estados já. Menciono já os estados. Acredito que já copiaram ou já pegaram esses custos do protocolo SPAN, custo em termos de link. Eu vou apagar para mencionar os estados dos links. Ok? Quando temos uma porta DP ou designated port, uma porta designada, designated port, o seu estado administrativo é forward, ele encaminha. Forward ou forwarding, encaminhamento. Está no estado de encaminhamento. Uma porta designada encaminha. Okay? O que quer dizer que o switch, root, bridge, todas as suas portas só encaminham tráfego. Não há uma porta que não fica sem encaminhar o tráfego. E a porta root port, ou a porta que tem menor custo para chegar ao switch root bridge, o seu estado também é o forward. É uma porta que encaminha. Vamos pegar aí a porta designada. Conforme que já ouvimos, a porta designada ou designated port também faz o encaminhamento de dados, forward. E por fim, temos ali a porta alternativa. A alternate port, porta alternativa, está no estado bloqueado. Por quê? Porque esta porta que vai permitir que não haja loop na nossa topologia. O que quer dizer que para o STP considera-se que só se pode ter um caminho para chegar a qualquer destino, o que fará com que o caminho redundante seja bloqueado, bloqueando assim o loop na nossa topologia. Então, se nós observar assim, temos uma redundância duplicada, mas no funcionamento lógico desta infraestrutura, temos apenas uma topologia assim. Esta linha aqui e aqui. Por quê? Porque se olhar nesses caminhos redundantes, temos sempre um bloco, bloqueou aqui e bloqueou também ali. O que quer dizer que a comunicação está sendo feita desse modo, logicamente. Mas fisicamente temos links redundantes. Para mencionar melhor, para
clarear esse conceito do único link que está a funcionar, vou falar um pouco dos timers, ok? Vou falar dos timers, dos timers e os estados que uma porta passa. Deixa eu explicar ou eu lhe dizer, o estado final de uma porta fica ou em forward, em encaminhamento, ou é bloqueada. Uma porta ou encaminha tráfego ou bloqueia o tráfego. Esse é o estado final de uma porta. A finalidade de uma porta ou encaminhar o dado ou bloquear a porta. E eu vou explicar isso, como que é feito. Temos aqui os estados já mencionei essa parte. Deixa-me apagar aqui a nossa tabela MAC para explicar um pouquinho mais. Esse aqui é o MAC deste switch. Então, os estados em que a porta passa, né, antes de se decidir se essa porta vai para encaminhamento ou vai ser uma porta alternativa no estado de bloqueado, deve passar nesses estados. Vai ser blocking, mas a porta deve passar nesse estado. Blocking. A porta, depois de passar nesse estado, vai para listening. Deixa eu pegar. Listening. Meu marcador já está falhado. Depois de passar listening, vai para o estado de learning. E por fim vai para o estado de forward. Passa nesses 4 estados. Agora, sim, quais são os tempos? Durante quanto tempo uma porta vai passar a cada estado? No estado de blocking, uma porta passa por 20 segundos. 20 segundos. No estado listening, ele passa por 15 segundos. No estado learning, passa também 15 segundos. E no estado forwarding, já que não há tempo, ele vai direto. O que faz com que, quando você pega o seu switch, aplica os cabos para os dispositivos finais, ou mesmo entre switch, vai notar que a porta vai passar em cor laranja, depois laranja, um tempinho laranja, até passar em verde. Ou passa em verde ou permanece laranja continuamente. Por quê? Porque a porta passa nesses estados. Ele passa 15 minutos de listening, passa 15 minutos de learning, que são por aí 30 segundos, e depois vai se decidir se essa porta vai encaminhar o tráfego ou vai ser uma porta alternativa. Só que mencionei aqui 20 segundos do estado blocking. Quando que vamos observar esses 20 segundos? Ok, temos aqui a nossa topologia bem convergida a funcionar normalmente. Caso haver um problema aqui neste link, que é o root port para este root bridge, se aqui tiver um problema, este cabo cair, alguma coisa acontecer aqui, a topologia ou o protocolo spanning fará novamente os seus cálculos para achar o melhor caminho para chegar ao root bridge. Então, neste caso, se nós aqui temos 19, ele vai observar já aqui que tem 4, que é 12. Então, vai liberar este caminho. Esta porta vai subir automaticamente como root port, que tem menor custo para chegar ao root bridge. E esta porta também, como já designada, vai ficar designada para passagem deste. Então, se aqui há ruptura, ok? Se temos ruptura aqui, então deverá se esperar 20 segundos. 20 segundos. Caso este switch não receber mais os BPDUs do root bridge via essa porta durante 20 segundos, é que essa outra porta vai subir como root port. Notou? Esses 20 segundos do estado blocking é o tempo que nós podemos chamar aging time. Okay? O tempo de vida. Se essa interface que está diretamente conectada ao root bridge, que é considerada como root port,
deixar de ouvir os BPDU do switch root to bridge via essa interface, logo não vai subir. Deve-se esperar 20 segundos. Caso não receber os BPDUs via essa interface, então a outra porta será liberada como bridge port. E essa aqui ficará fora de serviço porque tem um problema. Ok? Então são os 20 segundos que nós temos aí no estado blocking. E depois temos aqui last learning e learning em 15 segundos. E faz com que no estado forwarding já a decisão já foi tomada nesse timer que está aqui. Então, claro que o estado forward passa diretamente o tráfego. É muito bom falar do STP, porque na verdade poderá se complicar com STP. Se for mal configurado, então terá sempre problema na sua infraestrutura. Claro que ainda assim, já temos a solução, porque vamos ter os caminhos alternativos, que são os caminhos bloqueados, como este, e também, não, aqui não, caminho, claro, aqui está bloqueado, aí também está bloqueado, então são esses caminhos que vão ser bloqueados. No entanto, vou falar das versões de Spanning Tree que surgiram para minimizar o problema de tempo. Okay? Esse é o problema de tempo. Aqui estou a falar de Spanning Tree de modo geral, que é CST, ou Spanning Tree comum, que tem como norma o seu padrão da versão original do Spanning Tree é 802.1d. Esta é a versão original que acabei de explicar desse procedimento. Na verdade, noutras versões o procedimento é o mesmo, mas o que muda é muito a questão de tempo. Porque quando conecta os dispositivos finais, que são computadores, ao seu switch, o usuário final quer logo navegar, quer ir à internet, quer imprimir o documento, quer começar a fazer alguma coisa, quer acessar o servidor. Só que você tem 30 segundos para esperar, é muito tempo. Pode parecer pouco do ponto de vista humano, mas é muito em termos de produção. Então, para isso foi olhado para outras versões, as versões mais rápidas em relação a essa. Então, vou apagar aqui, né? Tolerância à falha, vou apagar root to bridge, já expliquei esses conceitos. Vou aqui mencionar a versão rápida do Spanning Tree. Lembrando que quando vamos falar disso, quando falei de CST, que é Common Spanning Tree, que é a versão ou a norma 802.1d, depois de ver que o timer é muito elevado, foi pensado na instituição sempre que cria as normas, que é IEEE, pensou na norma 802, meu marcador já está falhado, 802.1w, 802.1w, que é a versão Rapid Spanning Tree. Vou lembrar sempre que quando falamos dessa primeira versão, que é como Spanning Tree, Cisco também, na sua tecnologia, criou já aqui, trabalhava PVST, que significa Per VLAN Spanning Tree, ou Spanning Tree a cada VLAN, ok? Esse é o conceito da Cisco. Cada VLAN com seu próprio Spanning Tree, ou Spanning Tree a cada VLAN. Então, quando fala-se dessa versão CST, que é a versão original, 802.1d, Cisco também pensou em criar Per VLAN Spanning Tree, que tem o mesmo funcionamento e que se baseia na mesma norma. Só que o Per VLAN Spanning Tree simplesmente trabalhava com o protocolo ISL. Acho que quando dei uma aula no meu canal, uma aula que tem a ver com criação de VLAN, mencionei aí as portas que nós podemos ter, os tipos de porta que nós podemos ter, trunk e access. E no trunk, para encapsulamento de quadro,
há dois protocolos que são usados, ISL e .1Q. Mas o ISL já foi descontinuado, então é mais aplicado o .1Q ou a norma 802.1Q, ok? Então, olhando que o ISL foi descontinuado pela própria Cisco, ele pensa em criar logo o PVST Plus, ok? PVST Plus ou Pervilance Spanning Tree Plus. Na verdade, quando você consulta no equipamento, esse Plus não aparece. PVST Plus não aparece, mas ele está lá. E nesta versão do Spanning Tree já suporta o .1Q, o protocolo .1Q. Agora, depois de pensar nessa problemática da lentidão do protocolo STP, 30 segundos é muito, então a instituição IEEE pensou na norma 802.1W, que é Rapid Spanning Tree, que é Rapid STP, Rapid Spanning Tree. Nessa versão, o timer é muito encurtado, o timer é apenas de 6 segundos, na verdade, o total é de 6 segundos, é muito mais rápido em relação a 30 segundos. O que quer dizer que o blocking, o estado de blocking, em vez de 20 segundos, ele faz apenas 6 segundos de espera. E a outra diferença é que no Spanning Tree versão original, que é como no Spanning Tree, apenas switch root bridge pode enviar os BPDO para os demais switches, ok? Apenas o root bridge tem a autonomia de enviar BPDO aos demais switches, mas na versão Rapid Spanning Tree, todo switch pode enviar BPDO a todo switch, ok? Agora, como que será a convergência? Quem tiver BPDO que tem menor BID, ele vai se anunciar como root bridge. E ao momento que ele é eleito como root bridge, irá simplesmente descartar outros BPDO que vão chegar a ele, porque ele já está ali a funcionar como um ponto de referência para o Spanning Tree. Entendido? Todo mundo na versão rápida pode enviar BPDO, mas na versão original, que é como o Spanning Tree, apenas o root bridge tem autonomia de enviar BPDO. Os demais só podem fazer o learning e Listening e Learning. Muito bem. Outro aspecto. Depois de se criar o PVST ou Rapid Spanning Tree, Cisco também, como já sabemos, também olhou e mandou também vir dele, que é o Rapid PerVST, que é Rapid Pervilance Spanning Tree, que é a versão rápida, mas de acordo com a tecnologia Cisco, ok? Aqui temos Cisco e aqui temos a versão original, que é como o Spanning Tree, ok? Na verdade, são essas versões de Spanning Tree. O funcionamento, logicamente, é o mesmo. As diferenças são apenas que no Spanning Tree comum, apenas o root bridge pode enviar, os demais não podem. Na versão rápida, quer seja da Cisco como a versão aberta, que é a norma 802.1W, todo mundo pode enviar BPDO. Esse foi o Spanning Tree. Mas vou fazer mais uma gentileza. Vou mandar vir alguns utilitários do protocolo Spanning Tree. Bom, nós sabemos que Spanning Tree é um protocolo que permite bloquear o grupo. Mas também este protocolo, bem configurado, faz com que a sua infraestrutura fique top em termos de funcionamento. E nós sabemos que quando trabalhamos com a versão rápida, porque é um ponto que eu não posso esquecer de lhe informar, a versão aconselhável para trabalhar com ela é a versão rápida, ok? Então, logo que tirar a sua caixa, a tirar o seu switch na caixa, começa a configurar.
pense logo em mudar a versão do STP para Rapid Spanning Tree. Ok? Muda para Rapid Spanning Tree. O que fará com que, se todos os switches estão a trabalhar com Rapid Spanning Tree, quer dizer que todos os switches têm possibilidade de enviar BPDU. E então, imagine que aqui nessa interface, onde deveria conectar um computador, ou uma impressora, ou um telefone IP, um estagiário da sua empresa, curioso que ele é, leva o switch da sua casa, traz para a empresa e se diz: eu não quero só me conectar no meu PC, mas quero ter mais portas para fazer também outras coisas. Então leva o switch da sua casa, conecta aqui nessa interface. Depois de conectar esse switch dele particular, switch que ele trouxe da sua casa, ele, como tem algumas práticas que acabei de vos ensinar, ele reduz a prioridade deste switch para 0. Ele vai trabalhar com BID. No BID, ele reduz a prioridade do switch para 0. O que quer dizer que quando esses dois switches trocarem BPDU, o BPDU deste circular na infraestrutura, ele irá informar que eu tenho BPDU que tem menor BID. Claro que ele irá se tornar switch root bridge, o ponto de referência para a convergência da topologia Spanning Tree. Já é um problema muito sério, ok? Porque esse switch desconhecido não pode gerir a sua rede em termos de funcionamento. Claro que pode gerar um problema. E esse estagiário, bem esperto, fez essa prática. E para isso, como evitar, o Spanning Tree trouxe ou traz para nós alguns recursos que nós devemos observar. E esses recursos vou mencionar. Temos BPDU Guard e Port Fast. Esses dois recursos ainda tem BPDU Filter também, BPDU Filter, imagem. Mas vou mencionar esses dois. Esses dois, para mim, vejo que já tenho a chave aqui para garantir uma pequena segurança a este nível, ao nível de acesso. Então, na minha pequena segurança, o que eu vou fazer? É aconselhável que todas as interfaces ou todas as portas onde vou conectar o meu dispositivo final, onde irei conectar os meus dispositivos finais, como impressora, laptop, telefone IP e mais, devo habilitar um recurso que é Port Fast ou Port Guard primeiro. Port Guard por quê? BPDU Guard, aliás. BPDU Guard por quê? Porque quando habilito BPDU Guard numa interface, estou a proibir esta interface de receber BPDU. Pegou? Quando habilito BPDU Guard numa interface, estou a proibir que esta interface receba BPDU. Então, o que é que vai fazer? Se esse não estagiário trazer o seu dispositivo, trazer o seu switch de casa, conectar aqui, basta este switch dele enviar BPDU ao meu switch da infraestrutura, esta interface ou esta porta entrará em erro de disable. Pegou? Basta conectar o switch na interface onde habilitei o BPDU Guard, essa interface entrará em erro disable. O que quer dizer que esta interface vai desligar-se. Vou ter uma interface vermelha no meu switch, vou ver onde ficou vermelha. Por quê? Entrou em erro. É um recurso que tem a ver com a segurança desse Spanning Tree. Ali, desabilitei essa interface. Também o segundo recurso. Como solucionar primeiro, antes de passar no segundo recurso? Como solucionar? Já que conectou aqui o switch, entrou em erro disable, a interface bloqueou-se, ficou vermelho. Me contaram, senhor administrador, que essa interface já não funciona porque ela bloqueou. Vou lá, vou dar conta que alguém conectou aqui um dispositivo indesejado.
Então por isso que deu esse erro. Vou no meu switch, entro, acesso novamente o meu switch, vou fazer apenas 2 comandos. Primeiro vou desabilitar a interface, vou estar dentro da interface, desabilito a interface com o comando shutdown. Depois de desligar a interface, vou voltar a ligar ela com o comando no shutdown. Só assim que a interface voltará a ser utilizada novamente. Mas vai ser usada simplesmente para dispositivos finais e não para switch. Por quê? Porque switch trocam BPDU. Mas eu aqui desabilitei a recepção de BPDU. O segundo recurso para habilitar as portas onde vou conectar os meus dispositivos finais é o porto FAST. Este recurso porto FAST fará com que a porta onde vai o equipamento final como PC pule ou ignore todos os tempos de spanning. Quer dizer, a porta onde vou conectar o PC ou o telefone IP não poderá passar por 15 segundos de clustering, não poderá passar por 15 segundos de lag, não poderá passar por 20 segundos de blocking. Deve ir diretamente para forward. Basta pegar o meu cabo, coloco e já ficou verde. Não há tempo de espera. Não há 15 segundos de lag, não há 15 segundos de clustering, não há 20 segundos de blocking. Diretamente para o estado de forward. Foi muito bom. A aula de Spanning, na verdade, é a aula verdadeira que todo IT, todo administrador de rede precisa saber. Precisa ter noção deste protocolo. Porque sem domínio do protocolo STP, ao nível de camada 2, é zero. Então você quer ganhar habilidade, quer ganhar mais confiabilidade em termos profissional, a aula está ali. Preste atenção. Caso não entender, todos os meios de comunicação são válidos para mim. As minhas redes sociais estão lá. Ezequiel Mazela, canal do YouTube, Ezequiel Mazela Funhato. TikTok, Ezequiel Mazela. Instagram, Ezequiel Mazela. LinkedIn, Ezequiel Mazela. Qualquer sítio me encontrará com o mesmo nome. Então, seja bem-vindo a questionário, pergunta, pode colocar, está à vontade. Então, terei todo o prazer de lhe explicar. Esta foi a nossa aula Spanning. Muito obrigado, muito grato estou pela vossa atenção dispensa. Até a próxima aula.